Eu enfrentei num determinado momento da minha vida o desejo de morrer. Não, você não chegou a pensar em suicídio, né, padre? Quando eu tive a minha crise pior, Felipe, eu não pensava em outra coisa. Mentira, padre. Sim, era só nisso que eu pensava. Pra você ter uma ideia, eu ficava horas e horas do dia, da noite, pesquisando na internet formas de morrer. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a todo esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, o padre Fábio de Mello fez uma revelação aí que deixou muitas pessoas estarrecidas, deixou muitas pessoas surpresas, preocupadas e até mesmo com medo. Muitas delas ficaram indignadas diante disso que ele falou, principalmente por conta desse momento que estamos vivendo e principalmente por ele ser um grande influenciador. Além de ser um padre, a palavra padre em italiano significa pai. Ele se coloca como pai ali daquelas pessoas que são seus fiéis, daquelas pessoas que estão dentro do catolicismo romano. E ele, em meio a esse momento, dar uma declaração dessa, realmente deixou muitas pessoas assim assustadas. Mas antes de falar sobre isso, eu te pergunto, você já se inscreveu no meu canal do Telegram? Acho que é muito válido, muito importante você fazer isso. É de graça, não custa nada e a nossa aproximação fica muito maior. Agora eu vou começar a postar conteúdos diferentes todos os dias lá, com um pouco mais de liberdade. O link está aí na descrição, tanto meu quanto da minha esposa. Vale a pena acompanhar por lá, principalmente se você não receber as notificações. Todos os dias eu vou estar postando coisas além até mesmo dos vídeos que eu posto por aqui. Então, primeiro link aí na descrição é o meu canal oficial de lá. A matéria que a gente vai ver agora diz assim: Padre Fábio de Mello sobre tirar a sua própria vida, podemos dizer assim. Ele disse que ficava pesquisando formas de como perecer, de como falecer. Estou usando as palavras aqui um pouco mais leve para que o vídeo possa ficar na plataforma. E diante disso aí que a gente vai ver, diante dessa matéria que eu achei extremamente interessante, eu vou tirar um grande ensinamento, que foi algo que eu usei para mim mesmo quando eu estava estudando todas essas coisas da escritura, estudando a respeito das coisas do Criador, e que foi muito válido, e eu trago isso até hoje. Eu acho que pode ser muito válido para você também começar a abrir a sua mente, expandir a sua mente diante de todas essas coisas. Então assista esse vídeo até o final. Se você for novo aqui nesse canal, inscreva-se e não esqueça, me ajude aí no compartilhamento. Passe essa mensagem para frente, porque eu acredito que muitas pessoas precisam começar a observar essas coisas, entender, e com um pontinho desse, uma pulguinha dessas atrás da própria orelha, pode fazer com que ela consiga pesquisar muito mais sobre as coisas de Cristo, o ensinamento, e entender verdadeiramente o que é que o próprio Messias nos ensinou. Pois vamos falar aqui a respeito do próprio ensino dele, já que estamos falando a respeito de religião, estamos falando a respeito do padre Fábio de Mello e sua declaração polêmica desses últimos dias. Eu não tenho nada contra o padre Fábio de Mello, pelo contrário, eu acho ele um cara que dá umas declarações interessantes de vez em quando, tirando essa nesse momento. Ele é um cara inteligente. Não sou católico, não frequento denominação religiosa nenhuma, mas acredito muito no Criador, acredito no Messias. E acho que até mesmo em algumas coisas o padre Fábio de Mello já falou a verdade. No futuro muito próximo, todos nós teremos um chip. Nós seremos rastreados. Nós receberemos tudo, todas as influências do mundo no chip que nós teremos. Sim, o diabo pode me acessar por ele. E achei muito válido, até gostaria algum dia, se possível, de fazer algumas perguntas para ele a respeito disso, principalmente porque deixaria ele na berlinda entre decidir a continuar dentro do sistema religioso ou sair. É óbvio que eu acho que isso nunca vai acontecer, mas seria muito interessante, muito válido, e vou fazer o vídeo aqui sobre isso nesses dias. Por isso que é interessante você ter o seu sininho ativado. A matéria diz assim: na noite da última quarta-feira, no dia 22 de julho do ano de 2020, o padre Fábio de Mello participou de uma live com o jornalista Felipe Campos e falou sobre uma profunda depressão que teve e que pensou até mesmo em cometer o ato de retirar a sua própria vida. Ao ser questionado por Felipe se ele pensou em tirar realmente a sua própria vida, ele respondeu: quando eu tive a minha crise, eu não pensava em outra coisa. Eu ficava horas e horas do dia e da noite pesquisando na internet formas de como fazer isso. Então foi uma sombra muito difícil de ser enfrentada. Um período extremamente doloroso para mim. E aí muitas pessoas vendo isso, tendo ele como um cara, como eu disse, um grande influenciador, como alguém de referência, como um pai, podemos dizer assim, um representante do Criador, um representante de Deus aqui na Terra, pois
é o que eles dizem, né? E o próprio Papa, no caso, seria basicamente como Deus aqui na Terra, é o que ensina as doutrinas do catolicismo romano. Então ele seria basicamente o pai dessas pessoas. E a gente observa o que é o pai, o que deveria ser pelo menos os nossos pais. Eu sei que muitos não são, mas pelo menos deveriam ser uma grande referência para nós, um grande exemplo de como nós devemos, enfim, nos portar. E aí no momento desse, no momento que nós estamos passando essa crise toda, e que eu já mostrei aqui em um vídeo, qual eu trouxe uma matéria, e que falava que a grande quantidade de pessoas querendo tirar suas próprias vidas nesse momento de quarentena, ou principalmente se houver uma segunda onda sobre tudo isso, entre outubro e novembro, nós teremos um pico desses casos. Então as pessoas que estão debaixo aí do jugo do próprio padre Fábio de Mello, vendo essas coisas, muitas vezes podem ser influenciadas e pensarem, poxa, se ele, esse cara que é um cara extremamente bem sucedido, um cara famoso, um cara que é um grande influente, que tem aí milhares de seguidores em suas redes sociais, que é um cara que tem pessoas ali, que está sempre na televisão, se ele está pensando isso, quem seria eu? Eu também posso então fazer isso. Se o exemplo, como um pai, é isso, então as pessoas vão seguir, principalmente nesse momento. Eu acho que foi algo que ele não deveria falar, pelo menos deveria camuflar. Eu sei que é uma coisa difícil, eu sei que é uma coisa pesada, eu sei que todos nós estamos sujeitos a isso, pois de acordo com o que nós vamos ver aí, ninguém é pai aqui. E ninguém deve ser chamado de pai, de padre, de papa, de pastor, de guia, de líder, porque foi o próprio Cristo que nos ensinou isso, acabando justamente com essa doutrina, tanto católica, quanto protestante, quanto judaica, pois somente o Pai, o verdadeiro Pai, o nosso Criador, pode ser chamado de Pai, de Mestre, de Rabi, como vocês vão ver. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O capítulo 23 do livro de Mateus, nós vemos que Cristo deixa isso muito bem explicado. Ele começa falando ali a respeito dos próprios líderes religiosos, de homens que se colocaram ali na cadeira de Moisés, como por exemplo, os mestres da lei, os sacerdotes, os escribas. Nos dias de hoje, esses caras são padres, são pastores, são guias, são mestres, são pessoas que estão aí, enfim, doutrinando para levá-las, supostamente, ao caminho do reino do Pai, do reino dos céus. E aí, em certo momento dessa pregação, o próprio Messias chega ao povo e diz assim, olha, vocês, porém, não queiram ser chamados de Rabi. Rabi, a palavra Rabi, significa mestre na religião judaica, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Um pouco antes desse versículo, ele está dizendo assim, olha, eles fazem coisas a fim de que todas as obras que eles fazem sejam vistas pelos homens, trazem largos filactérios em suas roupas e alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, nas eucaristias e até mesmo as primeiras cadeiras dentro das sinagogas, dentro dos templos religiosos, dentro das igrejas, conforme eles gostam de chamar aí praticamente. E na sequência ele diz algo que eu achei interessante, pois nesse primeiro versículo que fala do Rabi, do mestre, ele está citando a religião judaica. Na sequência ele diz assim, a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. E na sequência ele continua, vocês então não queiram ser chamados de guia. A gente pode ter aí como exemplo guia, pastor, líder, qualquer uma dessas referências, chefe, podemos dizer assim também. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Fazem referência à religião evangélica, à religião protestante. Então nós temos aí ele indo contra o judaísmo, o catolicismo romano e o protestantismo, pois ele acaba com a principal doutrina de liderança de homens aqui nessa terra. Não chame ninguém de pai, ou papa, ou padre. Essas palavras são derivadas do próprio italiano, da própria Roma, do catolicismo romano, que se colocam uma pessoa como um líder, um pai, um mestre, um pastor, um guia. Então, Padre Fábio de Mello é uma pessoa como todos nós, e nesse momento as pessoas que o seguem, que ficaram indignadas com isso, devem apenas entender isso aqui e saber que nós temos um pai, um mestre, um pastor, que nos alertou que nesse mundo aqui sim, nós passaríamos por tribulações, que não seria fácil e que por mais injusto que tudo isso pareça,
vai existir um dia de um grande julgamento, que nós devemos suportar todas essas aflições que nós vivemos aqui, pois cada um de nós tem um propósito diferente e devemos então ficar firmes, lutar, batalhar para enfim passar esse período aqui de cabeça erguida, por mais difícil que ele seja, sabendo que a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é Ele que nos prometeu algo eterno, espiritual após essa nossa vida. Pelo menos é isso que eu creio, essa é a mensagem que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Eu sei que é muito difícil, tem muita gente passando pela mesma situação que ele, e ele também é um ser humano como todos nós. Na verdade, para mim, ele não é pai, não é padre, não é basicamente nada além de todos nós. Somos todos iguais, somos todos irmãos. O maior entre vocês deverá ser servo. E entendendo isso, eu acho que fica muito mais fácil para cada um. Às vezes até mesmo ele colocando essa responsabilidade nas próprias costas, acaba ficando cada vez pior. Então, se entendermos que estamos aí debaixo do jugo do Criador e Ele que está olhando por todos nós, talvez seja muito mais acalentador aos nossos corações se entendermos que tudo tem um propósito e que ninguém disse que ia ser fácil. Me ajudem aí no compartilhamento dessa mensagem, eu acho que é muito interessante, eu acho que tem pessoas que estão até precisando ouvir talvez algumas palavras como essa, por mais duras, difícil que elas sejam, eu acho que é muito válido. Se você for novo aqui, eu peço que você inscreva-se e verifique as suas inscrições, pois muitas pessoas estão assistindo meus vídeos pensando ainda que estão no canal Desperte. Não, o canal Desperte foi banido, basicamente eu não sei se ele irá voltar ou não, está em análise pelo YouTube, mas nós vamos continuar da mesma forma nesse canal aqui. Então verifique aí suas notificações, verifique aí a sua inscrição e, é claro, deixe seu comentário dizendo o que é que você achou de tudo isso. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.